conferência de imprensa com António Paes de Faria, presidente da Associação de Ténis do Porto e diretor deste Porto Open. Foi quase um Porto Open perfeito. Sim, por um lado muito contente com tudo o que se passou durante esta semana, os jogadores portugueses e claro o João na final. É um sonho de qualquer torneio em Portugal ter o João Sousa na final. Triste porque faltou a cereja em cima do bolo, mas o Luca Nardi revelou ser realmente uma das novas esperanças do ténis italiano, jogou muito bem no meio deste ambiente todo, hostil para ele e bom para o João, mas foi uma excelente final. Para além disso, foi um jogo de ténis muito bom, emotivo e o balanço é muito positivo. É só triste realmente porque faltou a cereja. E com uma casa cheia, mais do que cheia, havia centenas de pessoas em pé que nem se conseguiram sentar. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, isto faz-nos recordar o início deste projeto, que teve um WTA no início de 2001, teve aqui a Arantxa Sánchez e de facto tinha mais pessoas, não porque se calhar aqui também chamou tantas pessoas ou mais, só que tínhamos mais lugares, porque a WTA obrigava a ter 2.000 lugares e tivemos que fazer acrescentos na bancada. Porque eu hoje estou convencido que se tivesse acrescentos na bancada mais gente teria e portanto foi muito bonito de se ver, e é preciso ver que este torneio é um torneio como é a Associação a organizar e agora com uma cooperação muito estreita com a Federação, por isso nós voltámos outra vez à casa do Porto Open, que é em 2019, que é o Monte Aventino, e é um torneio realmente com dois grandes objetivos. Um é ser um ponto de encontro na cidade do Porto, porque é um torneio que está dentro da cidade, não está nos arredores, está dentro da cidade, para aqui pode subir de qualquer forma, desde transportes públicos até mesmo que dentro da cidade circula facilmente chegar aqui, portanto isso é muito importante. E por outro lado, é um torneio que, sendo a Associação de Ténis do Porto e a Federação a gerir o projeto, de facto é um torneio que tem que estar de acordo com os jogadores portugueses e o que os jogadores portugueses andam a fazer. Por um lado, foi um privilégio termos aqui o João Sousa, que não pensávamos tê-lo tão cedo, porque o João joga no patamar, só que infelizmente ele teve a lesão, teve parado e tivemos muito orgulho de servir para a recuperação dele e realmente ele mostrou que está bem e que está com vontade de fazer ainda mais alguma coisa. Isso foi muito bom. Agora, eu estou a dizer isto em relação ao ténis português, porquê? Porque este torneio teve muitos portugueses, os portugueses, desde aqueles que são jogadores já categorizados, como é o caso do Gastão Elias, até outros que são nova geração, o Jaque Faria, o Henrique Rocha, o João Domingos também está a recuperar aqui um pouco, e muitos mais, que eu podia estar a enumerar isso. O projeto em si, sendo duas instituições que fazem um trabalho de desenvolvimento do ténis nacional, é muito importante ter provas que estejam de acordo com o nosso desenvolvimento. Isto é um excelente sinal, porque esta prova subiu de nível e os jogadores portugueses acompanharam a subida de nível. Portanto, e quando se fala que houve grande mérito no êxito da prova, mas um dos grandes méritos são os jogadores portugueses. Os jogadores portugueses fizeram um torneio em balanço fantástico. Mas ainda assim, excluindo os jogadores portugueses e em concreto o João, ontem tivemos uma final de pares com 4 estrangeiros e as pessoas ficaram na mesma para ver, portanto acredito que isso também lhe dê alguma satisfação, ver que as pessoas aqui gostam do ténis. Sem dúvida. Esse é aquele ponto de encontro. Nós batalhámos um bocadinho por isso, claro que o aumento de categoria do torneio ajudou. Também é preciso ver que o Monte Aventino nós tivemos tirado aqui o Porto Open em 2010, porque não tinha condições para continuar aqui, e o Clube de Ténis do Porto foi um anfitrião excepcional, porque abriu-nos a casa. O Porto Open esteve lá 9 anos, até 2018, e depois voltámos à casa e de facto a casa foi toda renovada, era terra batida, agora é piso duro. Depois meteu-se o Covid, e o Covid fez ali um bocadinho, marcámos ali um bocadinho o passo, até para o Monte Aventino ser conhecido. É preciso ver que nós fizemos aqui 2 edições do Porto Open, em que os masculinos um ano até foi $25.000 e ganhou o Gastão Elias, e o outro ano já foi o primeiro ano de um ATP Challenge, e não podia haver público, e as pessoas que entravam cá com muitas restrições, portanto o Monte Aventino não era muito conhecido. Isto é muito importante também, esta instalação, uma instalação pública,
o Porto Open quer-se um torneio aberto e é aberto para receber os portugueses, os jogadores dentro dos cortes e os portugueses fora dos cortes. E tivemos aí até muitos turistas. Foi engraçado, por exemplo, na prova anterior de 25 mil dólares tínhamos 4 franceses e apareceram aí uma série de franceses que estavam a fazer turismo com bandeira de França. Eu até julguei que iam cantar a Marselhesa, não cantaram. Mas de facto isso mostra que o Monteventino já é um espaço conhecido e o Porto Open, voltando à sua casa, também passou a ter um reconhecimento diferente. O António, como diretor do torneio e presidente da associação, tem aqui quase uma vista privilegiada para os jogadores, para a ATP, para a Câmara, para a Federação. Que feedback é que foi tendo de todas estas diferentes instâncias, por assim dizer, em relação ao torneio desta semana em concreto? Sim, eu vou começar um bocadinho atrás. Quando a Federação veio para aqui, o Porto Open ficou estabelecido logo com a autarquia continuar aqui com a Federação e quando tomou conta daqui deste espaço, sendo o torneio a âncora aqui, claro que aqui podem fazer muitas provas, é uma instalação excepcional, tanto indoor como outdoor, mas o Porto Open é a prova âncora do Monteventino e da cidade. E claro, traçou-se um plano de evolução, um plano com a Federação, a autarquia tem apoiado e entretanto os patrocinadores têm percebido que o projeto tem pernas para andar. Este ano já aumentámos o número de patrocinadores e o número de apoios e com o que aconteceu neste ano, que excepcionalmente tivemos 3 semanas, mas principalmente o que aconteceu nesta semana, porque este ano excepcionalmente, como havia um gap, uma semana de intervalo entre o feminino e o masculino, fizemos ali o que nós chamámos o Porto Open da nova geração, em que os portugueses tivemos, nesse torneio tivemos 36 portugueses a jogar, mesmo da nova geração. Isso foi muito importante, é um papel que nós também temos que assumir, aproveitarmos esse espaço, mas a evolução do torneio está de acordo com e está a seguir os planos que nós queríamos, ou seja, marcámos espaço naquela altura do Covid, mas agora aceleramos um bocadinho mais para recuperar o tempo perdido. E aproveitando essa deixa, qual é o futuro do Porto Open? É esse ser o Porto Open, é ser um torneio, é um ponto de encontro da cidade em relação ao ténis nacional, ser uma prova internacional que todos os jogadores portugueses, que o ténis português está a evoluir, jogadoras e jogadores, tenham como finalidade um dia levantar esta taça. E falando da categoria especificamente, será para manter esta categoria? Do ponto de vista internacional, a ATP interessa bastante por causa do posicionamento no calendário, transição Europa-Estados Unidos, agrada muito. Portanto, o objetivo será manter este 125? Temos aqui 2 questões, uma é o nível do torneio, outra é o posicionamento no calendário. A nós parece-nos que este posicionamento é bastante bom, porque é uma altura em que, parecendo que não, no meio das modalidades esportivas o ténis sai com um bocadinho mais de relevo, isso é importante, e até porque é uma modalidade essencialmente de verão e de bom tempo, e as pessoas gostam de apanhar sol também, portanto aqui é um bom momento para apanhar sol e ver bom ténis. E depois temos exatamente esta transição da terra batida para o piso duro, e agora o Monteventino é piso duro e podemos tirar partido disso, porque os jogadores estão numa fase de transição do fim da época de terra batida para o início da época de piso duro, e depois é conjugar isso entre o masculino e o feminino. Nós chegámos agora aqui a um patamar, tanto o feminino que aumentamos para um W40 e o masculino que está num Challenge 125, e agora com a Federação vamos fazer o balanço, até porque a Federação tem planos muito claros sobre as provas em Portugal e nós acompanhamos isso e colaboramos e vamos ver qual é que será, mas o posicionamento neste momento, com a edição deste ano, estamos pedra e cal neste patamar, isso estamos. Agora depois a progressão logo se vê. E os jogadores portugueses também estamos, mostraram aqui todos os jogadores, os mais velhos, os mais novos, aqueles que alguns pouco até conhecíamos, que há aqui muita coisa para o futuro risonho do ténis nacional. Ok, muito obrigado.